Hoje a igreja celebra o 15º domingo do tempo comum. E mais uma vez Jesus prepara para nós o banquete da Eucaristia. No café da manhã a Régia dizia que gosta de receber na mesa. Jesus também gostava. Jesus sempre foi para a ceia e quando nos deixou o maior sacramento, sinal do seu amor, ele deixou a Eucaristia, que é um banquete. Jesus também nos ensina que acolher é partilhar, é ter intimidade, alegria de receber. Isso é o reino de Deus. Aqui a gente antecipa o reino de Deus, que Deus prepara um grande banquete para a gente na eternidade. Mas enquanto nós estamos neste mundo, o banquete Deus nos oferece a sua palavra e a Eucaristia. E no Evangelho de hoje Jesus está perguntando como está o nosso coração para receber a palavra de Deus. Porque a palavra é a semente. E a palavra ela tem toda a sua beleza, a sua totalidade, mas a semente em terra que não é boa, ela não produz fruto. E é isso que Jesus quer nos ensinar hoje. Não adianta nada ouvir a palavra se o nosso coração, de fato, não é a terra que esse verbo, essa palavra, essa semente possa fecundar e produzir frutos. Então Jesus nos pergunta como a gente recebe a palavra de Deus. E a resposta a gente tem que dar no dia a dia. Como eu sempre gosto de falar na pregação, não adianta nada ouvir a palavra de Deus e não viver a palavra. Não adianta nada decorar a Sagrada Escritura e não testemunhar a palavra de Deus no meio de nós. Então hoje a igreja nos pergunta como nós estamos recebendo a palavra de Deus. E São Paulo na segunda leitura dizia assim: e a criação tornou-se vítima da vaidade. E nós sabemos que a vaidade muitas vezes nos afasta de Deus. E por causa da vaidade, muitas vezes a gente não quer ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus questiona, a palavra de Deus indaga, a palavra de Deus nos faz refletir a nossa vida e o encontro com a verdade. E nem sempre a gente quer aceitar a verdade. Então é um chamado à conversão. E sempre gosto de dizer que conversão é processo. Nós começamos o nosso processo de conversão até um dia encontrarmos com Deus na eternidade. Então hoje nós celebramos aqui a fraternidade e a partilha e mais uma vez Jesus nos alimenta com a sua palavra, com o seu corpo e com o seu sangue. Mas aí ele nos pergunta, e depois da celebração? Como a gente vai seguir o que a gente celebra? Porque no altar a gente tem que ser reflexo do que a gente vive. E muitas vezes eu brinco dizendo assim, muitas pessoas na igreja é bom cristão, fora da igreja é bom pagão, porque não vive aquilo que foi semeado. E isso é contra-testemunho. E nosso Senhor nos ensinou, tudo que Jesus pregava, Ele era o primeiro a viver. E Ele é a nossa inspiração, é nele que nós devemos imitar e é Ele que nós devemos seguir. Então Ele, mais uma vez, como semeador do Evangelho, está lançando a semente em nosso coração. Então nós pedimos nessa Santa Missa que a gente tenha essa força, apesar da nossa imperfeição, para viver o Evangelho. Somos instrumentos imperfeitos e Deus sabe disso, mas mesmo assim Ele acredita em nós. E viver o Evangelho, é claro, é viver segundo a vontade de Deus. E a Eucaristia significa ação de graças. Então hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus pelo seu amor por nós, mas também por esse momento que Ele está nos concedendo de confraternização, pela Régia, pelo Anderson que tem nos acompanhado e pedir a Deus que os abençoe e os fortaleça. Que vocês continuem firmes aí nesse trabalho bonito que faz de acolher, nessa amizade bonita que tem conosco e que vocês tenham força para vencer. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém e Jesus nunca falou que a vida seria fácil, mas Ele sempre deixou bem claro, aquele que permanecer fiel até o fim vai receber a vitória. Então que vocês continuem fiéis também na missão de vocês, contando conosco e que a gente seja de fato essa igreja que recebe a palavra de Deus, que é a semente, e continua anunciando essa palavra com o nosso testemunho de vida. Assim seja. Amém.